Boa noite a todos. É com uma alegria que a gente dá início a mais uma noite de estudo do Evangelho Redivivo e estudando agora o livro 2, o Evangelho de Mateus. Vou pedir que a Temo faça a leitura da página inicial. Boa noite. Então, do livro Vinha de Luz, o item 132, Vigilância. Francisco Cândido Xavier. Do Emmanuel. Vigiai, pois, porque não sabeis que a hora virá e o vosso Senhor, Jesus. Capítulo Mateus 24, versículo 42. Ninguém elege o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do mestre divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de concentração, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializar na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defendermos de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se de sentinelas. Investiu-se convenientemente. Hã? Investiu-se convenientemente. Agora continuamos. Ah, não li. É porque eu estou no celular, tenho que ficar Ah, empurrando a é tela. verdade. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantem o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esquece de que o Senhor não precisa da colaboração das sentinelas, de sentinelas. Deus de misericórdia e bondade, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga que aqui vem para estudar conosco, para nos intuir, para trazendo também seus pupilos para aprenderem conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome do bem. Pedimos a proteção para esse estudo tão dignificante. Pedimos que seja cada dia mais intensa a nossa vigilância em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, pois assim a gente vai ter muito mais tranquilidade para se tornar um verdadeiro pupilo do Cristo.
Dessa forma, com essas bênçãos, pedimos a permissão de Jesus para o início do estudo dessa noite e com o beijo de Meimei que sempre nos protege nessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Solange. Obrigada, Thelma. Então, nós vamos iniciar a última parte do discurso do Evangelho de Mateus, né, que é o advento próximo do reino dos céus. E hoje a gente vai tratar desses assuntos aí: a hipocrisia e vaidade dos escribas e fariseus, as 7 maldições contra os escribas e os fariseus, crimes e castigos iminentes, palavras sobre Jerusalém. A gente vai ver o que vai dar tempo para fazer. Se não der tempo, a gente continua na semana que vem, tá bom? Então, essa divisão aí é feita pela Bíblia de Jerusalém, que está sendo base do nosso estudo, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ela dá essa sequência aí para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, a gente vai iniciar com o que é denominado hipocrisia e vaidade dos escribas e fariseus, que está logo no início do capítulo 23, versículos de 1 a 12. Então, assim nos traz Mateus. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, nós vamos primeiro fazer a avaliação seguinte. Jesus se dirigiu às multidões e aos seus discípulos. E ele fala especificamente, ele começa dizendo: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Nós só vamos lembrar, porque a gente já vem falando isso desde o início, que Mateus se refere aos fariseus, né? Que era a seita mais influente ao tempo de Jesus. Esse comentário que eu peguei está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec faz essa colocação, que eles eram pessoas que tomavam parte ativa nas questões religiosas, eles eram cumpridores de práticas exteriores, as cerimônias, né? Falavam muito bem, há um zelo ardente de proselitismo. Eles não gostavam de nada que fosse novo. Eles estavam presos lá à Torá, tá? Então, eles cuidavam muito das aparências, eram muito orgulhosos, tinham a ânsia do poder e eles tinham muito mais a religião como meio de chegar aos seus fins do que um objeto de fé sincero. Kardec ainda comenta, da virtude nada possuíam, além de exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo. E aí eles eram poderosos lá em Jerusalém. Então a gente analisa, Jesus estava falando para essas pessoas ali. Ele fala, ó, fariseus e escribas, né? Então Jesus
faz um discurso diretamente, não só para os discípulos, mas também para essas pessoas que eram uma seita influente. E o Jorge Elahá faz um comentário a respeito dos fariseus, que, na verdade, eles pretendiam a, a fidelidade da Torá, né, dos ensinos de Moisés. Então, aquilo que Jesus trazia, de que somos todos irmãos, que temos um mesmo pai, isso era revolucionário demais. Então, aqueles homens não aceitavam isso, até porque eles perdiam o poder sobre os judeus, né? Então, esse era um daqueles que Jesus falava. E o outro a que ele se dirige nesse discurso são os escribas. Eles eram os secretários dos reis lá de Judá, e eles ensinavam também as leis, a lei de Moisés, interpretavam essa lei para o povo, então eles estavam ali numa causa comum com os fariseus, me desculpem, e também não gostavam das novidades, né? E aí eles estavam também sempre envolvidos naquelas acusações, naquelas discussões com Jesus. E aí Jesus, exatamente, né? Ele fala para essas pessoas. E o título que a gente começou, a gente vai estar avaliando o texto evangélico todo, a hipocrisia e vaidade dos escribas e fariseus. E aí cabe aqui a gente abrir um parênteses, né? O que que é hipocrisia? Quem gostaria de falar? O que que é? O que que é hipocrisia? Ah, fulano é hipócrita. Egoísta, Egoísta? Não deixa de ser, mas tem algo mais. É falar coisa e fazer outra, É isso aí. né? É isso aí. Não deixa de ser egoísta Você também. prega uma Prega coisa, uma coisa, mas faz outra, mas né? É isso aí, olha esse desenho. é, Paz, meu irmão, paz, querido, olha o que eles trazem. Eu falo de paz e trago no meu coração rancor, raiva, inveja, ódio. Então, hipocrisia é fingimento, é falsidade. É fingir sentimento. Eu chegar na casa espírita, oh Senhor, meu Deus, né? Me comportar igual um anjo. Saio na porta, não consigo ser tolerante com o meu irmão, que de repente está um tanto quanto irritado, né? E então, olha, é uma crença, uma virtude que a realidade a pessoa não possui, ela finge, tá? É um teatro que a pessoa faz, tá? Então, essa imagem, né, dá para a gente entender muito bem. Então, como o título é Hipocrisia e Vaidade dos Escribas e Fariseus, que é exatamente como era o comportamento deles na época. Por fora, como é que é o ditado? Bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Existe esse ditado entre nós. Então, hipocrisia é isso. Eu falar e não fazer, que não está dentro do meu coração. eu lembrei de outro ditado. Hã? Fa- eu lembrei de outro ditado Ah, popular. qual? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu Eu faço. faço. É bem por aí, né? É bem por aí. Então, vamos dar continuidade. Aí eu fico, né? Fica aquela pergunta para nós: será que a gente ainda é hipócrita? Né? A gente está andando todo lado da Solange, né? E a Solange fica assim, nossa, Márcia é chata pra caramba, né? E ao mesmo tempo ela fala para mim, poxa, Márcia, é tão legal. Mas o que ela está pensando? Ou vice-versa. Será que a gente ainda tem isso na nossa sociedade, gente? O que vocês acham? Com certeza, Com certeza. Imensamente. com certeza. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma também, Sim, né? Muitas vezes. Somos espíritos ainda inferiores, espíritos que ainda necessita de muito trabalho no campo moral, então, por vezes, nos comportamos igual aos fariseus. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, é o que ele fala. Se os nossos atos são bons e os nossos pensamentos maus, haverá, apenas haverá uma falsa aparência do bem.
Porque se o que eu trago no meu coração não é bom, não é que eu estou tendo uma ação boa. Isso é hipocrisia. Então, que é para a gente pensar, porque essa é uma característica dos fariseus à época de Jesus. Podemos continuar? Sim. Então, bora lá, hein? Então, vamos lá. O texto evangélico fala que Jesus se dirigiu à multidão e seus discípulos, né? Dizendo: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. O que significa isso? Alguém tem ideia? Eles estão sentados, o escriba e fariseu, ó, os dois, aquele grupo daquelas seitas, estão sentados na cátedra de Moisés. Alguém tem ideia? Isso é uma palavra que é oriunda lá do Velho Testamento. Na cadeia de Moisés, É, mas qual é o significado disso, né? Vamos dar eu, uma olhada aqui. eu É, pretendo, isso aqui é uma imagem, né, que se tira dos livros, é mais ou menos isso aí. Então, essa primeira afirmativa de Jesus remete à questão lá do Antigo Testamento, e essa cadeira refere-se, é uma metáfora, tá, gente? A um lugar particular na sinagoga, onde o líder que sentava era uma espécie de trono, tá? Então, olha Jesus que diz: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, estão ali num lugar de destaque, é o que Jesus estava querendo dizer para nós. Tá ali, ó, que esse era um termo conhecido à época. E aí, portanto, olha, ele continua: fazei e observai o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Olha a questão da hipocrisia que a gente falou anteriormente. Amarram fardos pesados. O que é isso? Aquelas coisas pesadas e os põe sobre os ombros dos homens, mas não neles, no deles, põe no dos outros. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Outra característica, né? Fazendo algo para que o outro veja, nossa, como a Márcia é boazinha, né? Porque a Márcia está mostrando aquilo que ela está fazendo para ser visto. Ela está fazendo, eu estou fazendo propositalmente alguma situação, né? Agora eu ponho o peso no ombro do outro, mas no meu não. Então, isso que Jesus está dizendo, ó, presta atenção, os escribas e fariseus estão sentados lá no trono, no lugar de líder, né? Ouçam o que eles dizem, mas não façam, né? Não imitem as suas ações, não, porque eles dizem e não fazem. Pois não, Solange? Perdão, mas é que você sabe que eu falo pra caramba. Não, fique à vontade. O que eu estava lembrando aqui é que cátedra, se você for se remeter a uma faculdade, uma universidade, quem são os cátedros? Quem são os cátedros? São os grandes professores. São aqueles que lá estão porque eles simbolizam o melhor de conhecimento e de ensino aos próximos. Só Olha, que Moisés não ensinou orgulho, arrogância e prepotência, é, é né? exatamente. Né, Jesus utiliza esse símbolo para demonstrar que, olha, eles estão sentados lá como líder, mas não faz o que eles fazem, não, né? Porque muito diferente dessa cátedra hoje acadêmica, que são as pessoas que têm condições de estar passando conhecimento, ali era uma coisa muito mais exterior, né? Trazendo lá do Velho Testamento. Obrigada, viu, Solange? E aí, gente, vamos continuar, né? Amarram os fardos pesados e os põem sobre os ombros, né? E aí, põe sobre os ombros dos homens e não deles mesmos, né? E aí, aqui, vale a gente fazer uma menção a, a uma ação que é completamente contrária àquilo que Jesus propôs do fardo leve, né? O que que Jesus fala? Vamos só lembrar.
o texto, né, que todos os nossos sofrimentos, as dores, né, perda de entes amados, enfim, tem uma consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que Jesus veio nos ensinar. Por isso Jesus disse: Vinde a mim todos estáis fatigados, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, ele ainda continua, não é? Entretanto, ele só coloca uma condição para que a gente tenha essa assistência e a felicidade, né? Está na lei, por ele ensinada. A lei de Deus, a lei divina do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade. Esse jugo que ele fala, o meu jugo é leve, é a observância da lei, mas ele é leve e a lei é suave. Mas ela impõe o dever, o amor e a caridade. Ela se torna leve e suave desde que nós nos amemos e sejamos caridosos uns com os outros. Então, é um contraponto que a gente traz aqui, só para lembrar que Jesus diz que os fariseus colocam o peso no outro, e ele diz que, né, que é a questão do fardo, desde que a gente aprenda o amor e a caridade, nosso fardo se torna leve. Ele faz esse contraponto. Do que quis dizer? Porque o jugo é pesado, mas o fardo é leve, É. né? O jugo O é leve, jugo. né, também, né? Desde Não, que, desde não, às vezes você tem que trabalhar mais duro para conseguir uma coisa. sim, porque a gente ainda tem, né, dificuldades, né, Solange? No estado evolutivo que a Sim, gente se todos encontra, nós temos né? aprendizado. Estamos num processo de aprendizado muito grande. Então, a gente que torna o jugo pesado, porque Eu somos vaidosos, né? assisti Egoístas. uma palestra da Nete Guimarães, Sim. fantástica sobre esse versículo. Ah, que ótimo. Ela falava assim: vamos supor que você, por bondade, comprou uma cesta básica grande, pesada, para levar para o centro espírita que você trabalha, para fazer doação aos pobres. Porém, você não tem carro. Você desce do ônibus carregando aquele peso enorme. Aí você entra numa baita ladeira, porque o centro fica lá no alto. É o meio-meio? Hein? É o meio-meio? É, deve ser parecido. Entendeu? Ela falou de um sentido figurado, né? Mas Sim, assim, claro. aí ele vai trabalhar, ele vai levando com muito boa vontade, com tudo direitinho. Mas quando ele chega no meio do caminho, o peso, pelo cansaço muscular, começa a se tornar muito grande. E ele começa a pensar: meu Deus, como é que eu vou conseguir carregar isso até em cima? E aí, de repente, aparece Jesus na frente dele, sem ele estar esperando. E aí ele se encontra com Jesus. E ele entra num êxtase de alegria e de coisa, que ele botou o saco no ombro e saiu carregando com a maior leveza e facilidade até dentro do Olha centro. só. Entendeu? Então, é a explicação que ela dá, assim, para você entender melhor, né? Sim, O sim, fardo, às sim. vezes, é pesado. Você tem que trabalhar na roça, você tem que trabalhar, vamos supor, você tem que passar uma madrugada fazendo alguma coisa Trabalho, para né? ajudar alguém, ou até para o seu trabalho mesmo, pessoal. Mas desde que a intenção, Mas, né? mas com boa Tá intenção. leve. Fica leve. Mas às vezes você, com o coração leve, você dá umas pausazinhas e consegue levar até o fim. É verdade. Ah, que bom, ótimo. Obrigada, Solange. Peraí. É aqui só para a gente fechar essa questão, que enquanto o homem for dominado pela matéria, não poderá compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade. Razão pela qual imagina, para as penas e gozos futuros, um quadro muito mais material que espiritual.
Acredita que deve comer e beber no outro mundo, porém mais e melhor que na terra. Então, essa questão, ele está dizendo, não adianta, enquanto a gente ainda estiver nesse processo, né, de caminhada evolutiva, onde a materialidade ainda fala mais alto, é mais difícil realmente a nossa compreensão. Eduardo, pode falar, fique à vontade. Abrir seu microfone. Tá, consegui. É, a questão do jugo, desculpa, a questão do jugo também, eu li ali que é como se fosse uma metáfora para dizer sobre a submissão do homem ao mestre, que seria Jesus. O meu jugo é suave, ou seja, eu como seu mestre, a sua submissão a mim vai ser suave. Foi o que eu Desde entendi. que a gente compreenda o verdadeiro sentido daquilo da Então, mensagem do Cristo, né? Da Boa Nova, do o amor, fardo da será caridade. Aí o fardo vai ser leve. esse lance que a Solange falou, Solange, ela inclusive, a Anete Guimarães fala da questão neuroquímica disso também Ah, é muito. isso é ótimo. Eu vi essa palestra, muito boa mesmo. É. Ela é muito boa, né? Muito estudiosa, né, gente? Alguém mais quer fazer um comentário? Então, vamos continuar. Então, o próximo comentário que tem, ó. Por isso a firmeza de Jesus em suas referências a esses homens da lei, os fariseus e escribas, que colocando-se a serviço do templo, prevaricavam em questões comezinhos, pequenas, né? E do dia a dia. Eles utilizavam-se de pretexto e daquelas prerrogativas que lhes outorgavam os cargos, né? Daqueles homens da lei abusavam dos menores e deserdados, e tem a citação das viúvas que a lei mosaica ordenasse que fosse protegida. E aqui vale a pena a gente fazer um comentário, deixa eu ver se está nessa sequência. Tá. Que Deus sempre mostrou compaixão especial com as classes desprotegidas, principalmente para com as viúvas. A lei mosaica, ela ordenava que as viúvas fossem tratadas com justiça e consideração, determinando severas penas a quem as violasse. E Jesus também condenou os que devoravam as casas das viúvas. A questão das preces pagas. E aqui vale a pena a gente lembrar do óbolo da viúva, que às vezes a gente lê a passagem evangélica e fala assim, nossa, ela que tinha menos, né, deu, enquanto aquele que tinha, deu o que tinha, e aquele que tinha mais não deu. Mas não podemos esquecer que é muito mais do que isso. Para nós cristãos, a interpretação pode até ser simplista, mas para o judeu, ela é muito maior, porque a lei mosaica dava às viúvas um tratamento especial, porque ela está numa situação de insuficiência, então ela não dá, ela recebe. Então, quando Jesus utiliza a viúva, naquele exemplo do óbolo da viúva, ele mostra que até ela, que era para receber, está dando. Era essa a firmeza que Jesus queria dar naquele ensinamento. Então, é muito importante a gente, quando estuda o Evangelho, a gente ver essas questões dos costumes, das leis da época, não é? Porque senão alguns pontos nos passam desapercebidos. Então, dando continuidade, vamos lá. Então, ele estava dizendo que praticam todas as suas ações com fim de serem vistos pelos homens. Voltando ao texto, né? Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Alguém sabe o que significa essa palavra? Porque eu não sabia, gente. Filactérios, o que significa? Não, não sei. Não é? Não sei, Então, eu vou não mostrar sei. na Bíblia, gente. É isso aqui, olha. Os filactérios nos tempos bíblicos eram pequenos recipientes cúbicos feitos de couro que eram atados à testa, olha aqui, e ao braço esquerdo dos homens judeus. E ele tinha uma função. Então, era um cubinho aqui na testa, né? Amarrado lá do lado esquerdo
no braço do homem judeu. E para que servia isso, gente? Eles eram essas caixinhas que tinham os pergaminhos com textos bíblicos que eram usados pelos judeus durante as orações. Isso era para demonstrar que a mente e o coração estavam dedicados à lei de Deus. Então, olha só, eles usavam algo externo para mostrar, ó, eu estou trazendo os textos bíblicos aqui amarrado em mim. Eu estou dedicado à lei de Deus. Dá para a gente entender o título, né, da hipocrisia e vaidade dos escribas e fariseus, não é? Então, Jesus vai exatamente no ponto, ó. Praticam todas as ações a fim de serem vistos, com efeito, usam largos filactérios e longas franjas para todo mundo ver que eles estão ali, naquela ligação com Deus. Por isso que, quando Kardec conceitua quem eram os fariseus, ele muito mais ligado às práticas externas do que a própria crescimento interior, tá? E segundo Mateus, né, Jesus revela a hipocrisia dos escribas e fariseus, que é adornada por essas vestes com largas franjas. Era comum eles também se enfeitarem com esses objetos de proteção, que eles chamavam de proteção, que é os filactérios, né? E que aqui já diz que são 4 trechos da Torá. Então, de acordo com a tradição lá de cada um, aqui já era 4. E, e, e vale a pena a gente voltar aqui no texto, gente, só para a gente ver, me desculpem, algo semelhante entre nós ainda na nossa sociedade. Ele está falando dos escribas e fariseus, além dos filactários. Ó, tô aqui com a lei na cabeça e tô rezando. Gosta de lugar de honra no banquete, primeiro assento na sinagoga, saudação na praça pública, e que todos chamam de rabi. E Jesus já fala, ó, não permita que te chame de rabi, porque só um é o vosso mestre, porque todos são irmãos. Também não chama ninguém de pai, porque só um pai. Nem de guia, porque guia só o Cristo. Então, olha só quantas advertências Jesus faz aí, né, nessa questão dos escribas do comportamento deles. E Kardec ainda nos relembra, né, no Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Só ele é bastante grande e puro para ser seguido. É a autoridade moral, né, que a gente tem aqui na Terra. Então, é mais um contexto que vale a pena a gente. Jesus reforçando para os discípulos o que não era bom eles fazerem, né? E ele fecha aí dizendo assim: antes o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. A maioria de nós já viu, já leu esse versículo, né? Muitas vezes não acompanhado do início do capítulo todo nessa sequência que a gente está, dessa advertência que Jesus aponta, o que os escribas fazem e fala, ó, o escriba está querendo sentar, ele quer sentar sempre na frente, ocupar lugar de destaque, mas o maior dentre vós será aquele que serve. Aquele que exaltar será humilhado, e aquele que humilhar será exaltado. E quando ele faz esse registro, Mateus, nós vamos lembrar, gente, isso a gente falou bastante no começo, que Mateus é o maior conhecedor da Torá de todos os evangelistas. Então, a gente vai ver que a todo momento, nos seus relatos, ele traz referências do Antigo Testamento. E aqui é mais um deles. Olha, quando o evangelista, ao final, né, ele registra a exaltação que o Cristo faz ao humilde,
e a humilhação que cabe ao arrogante demonstra que, mais uma vez, ele atualiza a lei de Jesus, né? Fazendo o paralelo com o Antigo Testamento. Aí ele vai lá em Ezequiel, que dizia assim: e assim o soberano, diz o soberano, o Senhor, tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, Mateus repete aquele contexto todo, trazendo para a fala de Jesus, né, gente? Lembrando que são relatos, nós estamos trabalhando relatos de Mateus, então ele vai de novo, né, no Velho Testamento, trazendo esse relato de Jesus. Deixa eu ver se, né? E alguém quer fazer algum comentário? Peraí, gente. Alguém quer fazer um comentário sobre. Há religiões atuais ainda, né, que exigem, por ritual, determinados trajes para se frequentar o culto ou qualquer coisa. Não estou falando especificamente em nenhuma religião, mas há o que a gente conhece, né? Sim. E há também muito a gente vê isso em várias dessas igrejas, inclusive com estolas especiais para determinados dias e para determinados atos que eles consideram santos, assim como painéis de pano com cores diferentes conforme a época do ano, como se isso fosse mexer com o coração das pessoas. Mas o que mexe com o coração da gente é o sentimento, é aquilo que de fato a gente está sentindo naquele período, naquele dia, naquele momento, e como a gente se comporta coerentemente com o nosso coração, né? Solange, só penso que algumas pessoas realmente se, se vinculam a esses cultos externos e têm fé e acreditam nisso. Tá tudo certo, penso eu. Se alguém precisa de uma vela para se ligar a Deus, ok. Se é uma roupa que está sendo usada por determinado momento e aquilo faz remeter ao bem ao próximo, ok. A doutrina espírita tem culto externo? Não, né? Nós não vamos fazer esta pregação dentro de uma reunião espírita, doutrinária, como é essa que a gente está estudando. Mas o respeito à religião do outro, eu acho que tem que estar para nós muito patente, porque pode ser que aquilo o eleve, né? O que para nós não tem importância. Não, eu não tenho essa crítica, não, Márcio. Ai, Eu acho me que desculpa. essas coisas existem mesmo. Eu Exato, só estou né? querendo dizer que é o amadurecimento do povo está cada um num grau de amadurecimento. Entendi. E com isso, ele vai dar mais importância ou menos importância àquele fato, àquela Aquela vestimenta, questão externa, aquele né? cerimonial, aquela Sim, coisa toda entendi. externa. Tá certo. Entendi. Agora, todos os caminhos levam a Deus. Deus não tem religião. É Religião verdade. de Deus é o amor. Meu amor. E aí, gente, a gente, né, já falei aqui várias vezes, fiz remissões ao Velho Testamento, e a gente já teve a oportunidade de estudar o livro Consolador também, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, né? E Emmanuel faz essa pergunta lá: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem hoje? Alguém lembra a resposta? Qual é a posição, qual é a importância do Velho Testamento para nós hoje? Alguém lembra da resposta de Emmanuel? Porque às vezes, por que que eu trouxe essa pergunta? Porque às vezes a gente fala assim: ah, pelo amor de Deus, ficar lá nesse Velho Testamento cheio de simbologia, né? Não estou dando conta nem de entender o Novo Testamento, estou indo lá no Velho Testamento, né? Mas Emmanuel traz, gente, para nós uma resposta. Olha o que ele diz.
No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, a fonte máter da revelação divina. Por isso que a gente tem que voltar. Como é que eu ia entender a cátedra de Moisés se eu não voltasse lá? Não é? Como é que eu ia entender tantas outras questões que Jesus se referia, porque ele era judeu, não vamos esquecer. E ele remete ao Velho Testamento. Então, Emmanuel nos diz, é pedra angular, é fonte máter. Olha isso, a importância da gente compreender, né? E aí, é o grupo, né, que faz as perguntas para Emmanuel, ainda pergunta: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Ele falou: não. Ele deu a terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral, definitiva, não. E ele ainda complementa que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. É, naquela época de Jesus, né? Aquele povo não estava pronto para receber tantos ensinamentos, nem hoje, né, gente? Acho que muitos, né, temos muita dificuldade de entender essa coisa do amor ao próximo, que todos somos irmãos. A gente ama quem está próximo, próximo fisicamente da gente, né? Então, assim, essa mensagem que Emmanuel nos traz, que o Velho Testamento é de profunda importância para que a gente compreenda o novo, né? E que é claro que Moisés não trouxe a lei definitiva, né? Alguém quer fazer algum comentário a esse respeito? Ele trouxe o ensinamento principal, que Deus é o único Deus, digamos assim, né? E que ele regia todo o universo e foi o criador de toda a nossa espécie e de todo o universo. E a partir daí, eles usavam muitas parábolas e palavreados de época, da mesma forma que as parábolas de Jesus, e que a gente só vai entender realmente fazendo um estudo minucioso, porque senão não compreende. Muito símbolo, né? Muita simbologia, né? Então, gente, dessa forma, gente, só para a gente fechar esse assunto, como é que a gente pode avaliar a postura de Jesus frente a esses escribas? Vamos montar na nossa cabeça Jesus falando diretamente para a multidão que poderia ter, e sempre tinha fariseus e escribas, e os discípulos, né? Como é que a gente avalia? Corajoso pra caramba, né, gente? Não é? Muito, Muito, muito. não é? Danado, né? É, a envergadura moral do Cristo, né? Permitir a ele isso, né, gente? Vamos ver o que que o texto diz. Ó. Digna de nota a coragem carismática do mestre. Enverberar o comportamento errado de cara, de corpo presente, sem subterfúgio, sem mandar recado, nem não com indireta, nem amaciamentos, mas categoricamente. Ó, eles fazem assim, vocês não podem fazer assim. Não façam o que eles fazem, né? Bem categórico mesmo, para que ficasse claro. E aí, gente, então, se ninguém tem nenhum comentário, deixa eu dar uma olhadinha no horário. Tá. A gente vai passar para a segunda divisão, que são as 7 maldições contra os escribas e os fariseus. Eles estão na berlinda desse capítulo de Mateus, né? Os escribas e os fariseus. A gente vai lembrar que Jesus proferiu 4 sermões grandes, né? Que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que a gente estudou lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O Sermão Profético, que a gente vai estudar no próximo capítulo, que é o 24. O Sermão do Cenáculo, que foi aonde aconteceu a última ceia, antes da prisão de Jesus, que está em João, tá?
E o sermão dos 7 ais. É esse, as 7 maldições contra os escribas e fariseus. Que é aí, se a gente achou que ele pegou pesado, ele vai pegar mais pesado ainda nessa fala, de acordo com o relato de Mateus. E após várias tentativas frustradas de questionamento feito pelo sacerdote, escriba e fariseu, Jesus resolve, precisa advertir eles com mais firmeza. Porque eles ficavam provocando, a gente lembra de várias passagens, né? A questão do dai a César o que é de César, sempre eles vinham com questionamento, e aí, então, Jesus então prepara o discurso dos ai de vós, que é um dos mais contundentes do Evangelho, porque tem ali lições muito importantes para os religiosos, não só daquela época, não, de todos os tempos. Bom, então vamos lá, que ais são esses, né? Que está nos versículos, no capítulo 23, versículos 13 a 32. E ele começa: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Por quê? Bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais e nem deixam entrar aqueles que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais os bens das viúvas com o pretexto de fazer longas orações. Por isso mesmo sofrereis condenação mais severa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para pegar mais seguidores, né? Mas quando consegue conquistá-lo, vós os tornais 2 vezes mais dignos da hiena do que vós. Vocês conseguem levá-los para o mau caminho. Ai de vós, condutores cegos que dizeis, se alguém Só jurar, um instante, o que é Geena? Geena é o inferno, é a destruição eterna. Era um local lá em Jerusalém destinado ao lixo, a corpos de animais, onde era tudo incinerado. Um inferno, o termo bíblico tem essa significação do inferno, do fogo ardente, tá? A gente vai estar voltando aí também, tá, Solange? Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Vamos separar bem no texto. Insensatos e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro dos justos, e dizeis:
Se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Gente, olha só quantidade de acusações que Jesus faz aqui para eles, acusações certeiras, que eram exatamente em cima dos comportamentos dos fariseus e dos escribas, e eles os apontam como hipócritas. Ele nomeia, ai de vós, escribas e fariseus, são sete aí, sete ais, né? Ai de vós. E são dirigidos para quem? Para os líderes judeus, né? E esses sete ais expressam indignação de Jesus contra as autoridades religiosas daquela época, porque eles não davam conhecimento ao povo, estava na mão deles. O manuseio que eles faziam das questões religiosas quase que impossibilitava ao homem comum de entender a mensagem da lei. Por isso que ele começa dizendo: bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não andeis atrás, não deixar entrar ninguém, aqueles que querem. Porque eles estavam ali como se fossem os detentores da, o intermediário entre o pai, né? Ou algo assim. Alguém quis fazer algum comentário ou porque eu não estou vendo a tela com todos, porque estou compartilhando? Então, vamos lá. Então, essas advertências que Jesus ali fala textualmente para eles, né? Ele deixa muito claro que, olha, aquilo que vocês estão entendendo de reino dos céus, da tarefa que você está relacionado, não tem nada a ver com o que é real. Não é esse reino de Deus que você acha que está na sua mão, está dentro do nosso coração. Então, muitos se viam incapazes de encontrar essa verdade porque estava na mão. Eles ficavam na mão desses líderes religiosos e muitas vezes se convertiam do mal, não é? Então, ao invés de serem líderes religiosos que serviriam de ajuda para o povo, não era isso que se via. Uma ignorância do povo, que também não tinha nem ideia da corrupção que acontecia com os fariseus, não é? Tratamento dado aos missionários cristãos equiparável ao oferecido por seus ascendentes diretos aos antigos profetas. Solange, desculpa, depois eu comento isso. Pode falar, Solange. Solange, seu, Solange, o seu microfone está fechado. É a Brija. É que ele some, eu tô no celular, aí eu Ah, esqueço que. Eu estava pensando aqui em as curas que eles se propunham a tentar fazer de doenças, por exemplo, como a sogra de Simão Pedro, né? Que exigiam um sacrifício de grande valor, que era um animal caro, e eles não tinham dinheiro para tal. E eles não se importavam. Se morresse, morria, porque a mulher, principalmente, não tinha importância nenhuma dessa época, né? Ela não era valorizada. Quem começou a valorizar o primeiro feminista da história foi Jesus, pois é, preso né? na questão externa, né? Presos ficavam Exatamente. judeus Aí nas Nicodemos práticas, que não conseguiu, e entender. Nicodemos não conseguiu expulsar o demônio daquela senhora, aí vem Jesus e num instantinho resolve a coisa. Essa Então, questão é o que muito vai no forte. coração É o que, é o que comanda a energia que vai sair. né? Com certeza, Jesus
esse alerta que ele dá, você paga o dízimo do hortelã e do endro, né? Ele fala alguma coisa assim, mas omite o que é mais importante, que é misericórdia, justiça, fidelidade. Então ele vai fazendo paralelos dos comportamentos, né, dos fariseus que limpam o exterior do copo e deixa sujo dentro. Se limpam por fora, se colocam super bonitos, com aquela indumentária toda, e por dentro, coração, né, sem caridade, como a Solange comentou e agora, não é? São como sepulcros caiados. Por fora, lindo, por dentro, ossos, né? Ele faz esses paralelos. Então, é, a gente vê que Jesus aqui reforça. Ele vem primeiro, né, trazendo o que os fariseus e os escribas fazem para os discípulos não fazer, e agora não. Ele já fala direto e reto para os fariseus e para os escribas, né? Ó, vocês ficam correndo atrás para fazer um grande número de seguidores, porque prosélitos é isso, aumentar o número de seguidor na rede social, mas quando você consegue, você o torna pior, digno do Geena. Aí que ele fala, o Geena, desse fogo, dessa destruição, porque não conduz de forma adequada, são os cegos. Ele fala, né? Insensatos e cegos. Olha as palavras que Mateus utiliza para transmitir o que Jesus falou. E aí ele faz aquela comparação: o que que é maior? Né? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Né? Se a gente dá importância só ao ouro, estou cego, não estou entendendo. A doutrina espírita, ela é consoladora ao extremo, né? Nós sabemos disso, mas se eu só fico preso nas questões filosóficas, doutrinárias e científicas e esqueço a parte moral, o Evangelho de Jesus, a caridade, a solidariedade, eu só estou vendo o ouro e não estou vendo o todo. Porque a doutrina espírita é um complexo de ensinamentos no qual a moral do Cristo é a base. E se eu me prendo somente nas questões doutrinárias e filosóficas, que, ok, é bom, mas não é só. Tem que vir acompanhado da moral do Cristo. Por isso o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, gente, é forte a beça, né? Essa passagem que Jesus nos traz. E Allan Kardec, sobre a questão lá da viúva, ele volta aqui nessa questão, né, que alerta a respeito da inconveniência das preces pagas. Porque o que que acontecia? Eles, os escribas, eles iam na casa das viúvas fazer prece, e essas preces eram pagas. Quanto maior a prece, maior o valor. Então, Jesus vai contra isso também. Como assim? Não é? Nada disso. Por isso que ele diz aqui, olha, eles ocupam os primeiros lugares nas sinagogas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, nesse sentido, para cobrar delas. E a gente já aprendeu na doutrina espírita, né, que prece é ato de caridade, é impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro, olha isso, é transformar-se em intermediário assalariado, né? Então, a prece passa a ser uma forma. O preço é proporcional ao tempo que dure. Se eu vou fazer 10 minutos, custa tanto. Uma hora, um. Então, de duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. E a gente aprendeu, né? Até parece que Deus tinha cofre, né? Não é? Não é? É verdade. Ele tem o cofre do nosso coração. Do É isso nosso que ele. coração, não é, gente? A prece é do fundo do nosso coração, dos nossos melhores sentimentos. Por isso que na doutrina espírita, Kardec nos orienta, façamos preces espontâneas e não preces prontas, não tirando de forma alguma
a importância do Pai Nosso, né, que é um mantra, mas a prece espontânea é aquela que sai de dentro do meu coração, de agradecimento ao Pai, né, de louvar, de pedir, se for o caso. Então, né, a gente tem um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as preces, está lá no finalzinho, né? Então, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que possais fazer, né? A prece proferida do fundo da alma. Ah, aqui, o Evangelho Redivivo traz aqui um alerta para nós, né? Essa lembrança que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, que Jesus não veio destruir a lei de Deus, não. Ele veio cumpri-la, dar um sentido, adaptá-la, né, àquele adiantamento dos homens àquela época. É por isso, Modernizá-la, né? modernizá-la, isso, obrigada. É por isso que se encontra o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, e para com o próximo, que constitui a base da doutrina, né, que Jesus nos trouxe. É, ele fala de combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-la passar por uma reforma mais radical do que reduzindo essa prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Então, quando a gente começa a ler Mateus, né, que ele sempre foi muito didático e ele anotava tudo que Jesus dizia, a gente vai vendo um caminhar, isso tudo se deu antes, né, da última ceia. Então, olha o caminhar. Jesus era um revolucionário para aquela época. Ele estava atacando diretamente, não estava atacando, ele estava mostrando, apontando aquilo que realmente era característica daqueles que estavam como líderes à época, líderes religiosos. E isso incomodou muita gente. Os ais pronunciados por Jesus permanecem atuais, assim como o alerta no despertar das nossas consciências. Porque quando a gente lê esses ais, a gente fala assim, nossa, mas é isso mesmo? Até hoje, gente. Pode garantir eu também. Tem muitas questões aí que a gente encaixa no comportamento da nossa sociedade ainda, não é? Vocês não acham? Várias dessas alertas que Jesus deu aqui, não acham que se encaixa na nossa sociedade, não? Ainda? Infelizmente, né, gente? Infelizmente, né? 2025 anos e a gente ainda repetindo comportamentos, fazendo orações em praça pública para todo mundo ver que a gente está rezando. A gente não anda mais com o filactério, né, que é o nome do negócio. Mas muitos de nós andam com a Bíblia debaixo do braço, ou quando não anda com ela, fala, mas não faz. Né? Ainda é muito característico do ser humano. E eu falo nós, porque somos nós a humanidade, somos nós que trazemos esses vícios morais ainda. Né? E precisamos trabalhar isso, porque não dá para ficar repetindo de ano mais uma vez, nós somos repetentes nas questões morais, somos repetentes. E a gente fica no. O pessoal, quem não sei se tem alguém aí do Mato Grosso que fala, larga de moagem, né? Larga dessa leseira, vamos trabalhar em prol de nós mesmos, né? Vamos lutar contra esse homem velho, essa mulher velha que ainda existe em nós, que ainda insiste em comportamentos farisaicos, desses que Jesus aponta aqui. Limpa por fora e deixa por dentro sujo, né? Então, eu penso que é muito atual ainda, né?
no sentido de despertar as nossas consciências, ainda que ainda estão adormecidas. Alguém gostaria de fazer algum comentário a esse respeito? Cris, não quer falar nada? Eu não sei abrir a. Deixa eu tentar aqui abrir o. Você está com o microfone aberto. Você estava com o Isso, microfone aberto. isso. Pode falar que nós estamos ouvindo. O que justamente me chamou a atenção é no momento do tratamento espiritual, o primeiro que eu participei, foi a questão desse amor que é liberado no momento das preces, né? É onde é falado, vamos liberar as nossas energias, vamos nos conectar, vamos elevar o nosso pensamento ao próximo. E eu fiquei pensando, me veio à mente pessoas que no meu coração eu precisava liberar perdão, mas só me veio o nome dessas pessoas. Não me veio o nome da minha filha que estava em casa, do meu filho que está no não, só me vieram nomes de pessoas que eu precisava realmente mandar um pensamento, uma energia, eu não sei se é assim que se fala, muito positivo. E naquele momento eu consegui, eu não sei como. Eu simplesmente consegui, eu fui tomada por um choro muito grande, eu chorava muito, 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 porque eu senti sair um peso tão grande de cima de mim. E eu falei, o que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que aconteceu? Né? Eu não só fiz parte da Umbanda e do Candomblé, eu também fui evangélica por muitos anos. Eu estou vivendo atualmente uma situação, porque minha filha ainda é evangélica, e ela está passando por uma situação onde ela está precisando da compreensão e do amor ao próximo, aonde eu estou vendo essas indumentárias todinhas sendo expostas, mas ela não está sendo compreendida enquanto uma adolescente. Eu falei, Jesus, se nada acontecer agora, o que vai ser dela daqui para frente? Como é que ela vai encarar? Como é que eu estou aprendendo sobre evolução? Agora eu ouvia muito o doutor Marcelo falando em casa comigo, eu trabalhava com ele, e eu falei, eu estou aprendendo agora, e aí, como é que eu vou ensinar o que eu não sei, né? Como é que eu vou mostrar para ela que não é isso aí que ela está vendo? É uma outra coisa. E o que foi que eu senti? Que energia foi essa que me tomou, que me ajudou? Eu vou fazer 50 anos em outubro. Eu venho lutando para liberar perdão para determinadas pessoas há muitos anos. Muitos e muitos anos. Uma dessas pessoas já é falecida, que é o meu pai. Ele já partiu. Eu não, apesar de ter assistido os filmes que o doutor Marcelo me recomendou, ainda é complicado para mim entender plano, essas coisas, né? Mas eu consegui pensar nele, liberar para ele, falar, pai, eu te amo. Que coisa boa, que oportunidade que você teve, Cris. Você se Eu falei, deixou, né? Se deixou perdoar, você acompanhou aquele pensamento que, embora fosse virtual, é pensamento, né? É saiu, e energia. eu falei, Jesus, eu tenho esse costume, eu falei,
Jesus, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, mas saiu tão naturalmente de mim que eu quis entender como eu consegui liberar, como essa energia passou através de mim virtualmente, sabe? E ali eu fui tomada por um choro muito profundo. Quando eu saí de dentro do quarto, o meu filho falou: Ué, o que aconteceu lá dentro? Eu falei: Nada, não, É muita nada. emoção, né? É muita energia. E Foi você propiciou que isso acontecesse, sabe, Cris? Porque se você podia estar ali e estar distante, com a cabeça lá longe. Não, você realmente se colocou naquele propósito e direcionou. O que veio na sua cabeça foram essas pessoas que você precisava, de alguma forma, zerar, vamos dizer assim, ou tentar amenizar, né? Que bom, E fico esse feliz por amor ao você. próximo, Márcia, né? Esse amor ao próximo, hoje é muito difícil, Sim. né? Não é impossível, eu tenho certeza que não. Mas eu preciso aprender muito. Eu me coloco na fila de espera para aprender, Cris, porque é bom. nós somos aprendizes desse amor, porque a gente ainda não compreendeu na essência esse amor ao próximo. A gente ainda tem um amor muito posse, né? De querer perto. Então a gente está nessa mesma caminhada, todos nós aqui, né? Nesse mundo, nesse planeta em que todo mundo está tentando entender o que que é esse amor. E a hora que a gente entender, o jugo vai ser leve, e o fardo também. Eu Mas, consegui né? entender isso através desse estudo de hoje. A hora que eu consegui Oh, perceber este amor, o meu fardo que está tão pesado, vai ele ser. vai se tornar leve. Sim. E olha, a respeito da sua filha, só abrindo um parênteses, vocês me desculpem aqui da reunião, se você achar interessante, a gente tem um trabalho de atendimento fraterno. Se quiser, a gente pode conversar com ela pelo WhatsApp, em vídeo, se ela quiser, a pessoa tem que querer. Você vê o que é melhor, se você quiser conversar, né? Temos atendentes fraternos na casa e, quem sabe, uma conversa mais pessoal, tá bom? Muito obrigada. Ela vai, E eu ela tem também faço atendimento fraterno, viu, Aí, Flávio? viu? Aí, Se então. for Eu necessário. fico muito feliz porque eu tenho certeza que essa decepção pela qual ela vai passar vai mexer muito com ela. E eu não quero que ela se perca, sabe? Num mundo que hoje está tão difícil, tão caótico. Né? Entendi. Então, estamos à disposição, tá bom? Se ela quiser Exatamente. conversar, se você achar conveniente. Depois você Sim. coloca o seu telefone aí no chat para eu anotar, para te incluir no grupo de estudos, tá bom? A, a Tá? Miriam já me colocou. Ah, então tá ótimo. Eu tô no grupo de estudos e tô no grupo de terapia. Tá ótimo, então. Então, gente, deixa eu ver a hora para ver se a gente vai dar tempo. Acho que dá tempo da gente fazer mais um. Dá sim. Aí a gente vai entrar agora no, na sequência, depois, né, dessas advertências todas de Jesus, né, chamando escribas e fariseus de hipócritas. Ele ainda continua: serpentes, raça de víboras. Como a vez de escapar o julgamento da Geena. Lembrando aí a história da Geena, né? Que é o vale. Aqui no texto até fala que a Geena, gente, é o vale Imom, né? Estreito, escuro, ao sul de Jerusalém, onde antigamente o fogo queimava continuamente. Aquele fogo que eu disse para vocês, que era de lixo. Alguns judeus idólatras usavam isso para sacrificar até os próprios filhos. Olha que coisa triste. E mais tarde passou a ser já usado como uma lixeira, tá? Mas também cadáver de animal, de criminoso, o fogo queimava lá direto. Então, olha o que Jesus diz. Peraí, gente.
serpente, raças de víboras, como a vez de escapar o julgamento da hiena, desse inferno, né? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobreviverá a essa geração. Então, mais uma vez, a gente vê aí Mateus se referindo ao Velho Testamento, né? Fica claro para a gente que depois que Jesus faz esse discurso, dificilmente teria algum tipo de reconciliação com os fariseus, com as autoridades religiosas da época, que Jesus criticou severamente, mas com toda a propriedade, porque era exatamente dessa forma como eles agiam, não é? Então Jesus, ele relembrou aí os mártires lá das Escrituras, né? Abel, aquele que foi vítima do próprio irmão, e Zacarias, né? Que era uma questão de etnias, né? Que derramou-se muito sangue, houve uma matança muito grande a esse respeito. Deixa eu ver. Ih, peraí, gente. Ai, ai, ai. Isaías também, né? Que foi assassinado pelo rei porque denunciou o concubinato do rei, né? É, Samuel, é. E sim, vários, e vários, muitos, né? É muitos, verdade. Jesus, quase todos, quase né? todos, é Quase verdade. todos. Jesus compara as serpentes e cobras venenosas. Por que as serpentes? Porque as serpentes, elas atacam sem advertência, as cobras venenosas. Então, Jesus, olha a comparação que ele faz. Então, ele descreve de alguma forma a natureza desses homens, né? Venenosos, mortíferos, sutis, ímpios e traiçoeiros. E no fim dos ais, né? Ele pronuncia a maior das advertências, que é a ameaça do Geena, que era esse fogo, esse inferno realmente, né? Que existia. Então, isso aqui só fechou mesmo aquele discurso dos ais, né? Ele comparando os escribas e os fariseus com serpentes. E aí, gente, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu acabei de falar sobre Abel e Zacarias. E aí, fica para nós. Peraí, isso aqui. Eu acho que vai dar tempo da gente terminar, porque ainda faltam 10 minutos, né? Porque essa parte aí foi só um complemento do que a gente já tinha comentado sobre os ares. E para fechar, capítulo 23, Jesus faz menção a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha só, essa declaração é um lamento. Jesus sente, mas é uma profecia também, né? Sem dúvida, porque ele faz a menção, olha, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Eu quis já ajuntar os teus filhos. Olha, ele faz a comparação com a galinha, né? A misericórdia de Jesus para com aquele povo que ele chama de Jerusalém, né? E ele fala, ó, sua casa vai ficar abandonada. E a gente sabe o que aconteceu com Jerusalém,
né? Anos depois. E ele ainda diz: Não me vereis mais, até que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha isso, né? E quantas vezes eu fiz ajuntar os seus filhos, né? Evidenciei inúmeras vezes que Jesus desejou cuidar do seu povo, de confortá-lo. Quantas vezes? Você vê quantas vezes Jesus ia a Jerusalém, né? Os evangelhos sinóticos que são, nada dizem, mas vem bem relatadas em João. Mateus, Marcos e Lucas não, mas João fala bastante disso. Eis que a sua casa vai ficar abandonada, deserta. A destruição do templo de Jerusalém no ano 70. A gente lembra aí da história. E ele diz, no contexto de Mateus, essas palavras referem-se a uma volta posterior do Cristo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Talvez é do fim dos tempos, né? Os judeus saudarão essa volta porque eles terão convertido. Mas isso daí já é uma referência também ao Antigo Testamento. Então, Jesus fecha, Mateus fecha, me desculpa, esse relato do discurso, né, com essa frase de Jesus. E Emmanuel faz um comentário que é importante a gente avaliar. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Então, acho que essa fica a grande mensagem, deixa eu fechar, a grande mensagem para nós hoje, né, para a gente edificar esse reino de Deus em nossos corações, que as questões externas não nos edificam, se ficarmos presos a essas questões, né? Quem tiver a oportunidade de dar uma lida no capítulo 23, vale a pena, porque reforça aquilo que a gente trabalhou hoje, a gente refletiu hoje, né, sobre esse discurso tão forte de Jesus em direção aos fariseus e aos escribas. Eu agradeço a vocês que estarem aqui. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade, completar alguma coisa. É bom lembrar os novos que estão, e todos esses estudos desde o primeiro estão gravados no YouTube do Meimei, e dá para assistir desde o do primeiro Capítulo, né? capítulo, isso, porque aí pode ir seguindo devagarzinho Sim, é até isso. chegar no momento atual que a gente está. Exatamente. Tá ótimo. Obrigada, Solange. Alguém mais? Gente, então, dessa forma, a gente vai estar encerrando o estudo da noite, né? Agradecendo primeiro a Deus essa grande oportunidade da gente estar aqui conversando, trocando experiências, cada um trazendo a sua realidade e a gente, dessa forma, crescendo uns com os outros. A gente agradece, então, ao Pai, pede proteção, amparo, forças para persistirmos nessa nossa proposta de crescimento individual, cada um, mas que a gente seja persistente, que a gente consiga mover as barreiras que somos, né, que os nossos comportamentos, que a gente traz ainda, comportamentos equivocados, que a gente consiga vencer essas barreiras. Isso é o que pedimos ao Pai. É, mas, sobretudo, nossa oração final é de agradecimento. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e que nós possamos, nessa semana, sermos disseminadores dessa paz do Mestre. Por graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Graças a obrigada. Deus. Semana que vem, eu queria ver com vocês
se vocês estarão disponíveis, porque estaremos em meio a um feriado. Tem feriado segunda e quarta. É. Então, o que que vocês acham? A gente mantém a aula ou não? A gente suspende? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu estarei em casa. Eu também vou estar em casa. Essa hora eu também estou em casa. Thelma, Ah, eu não vou estar. está. Bebel, o Se microfone, abrir o microfone, fica melhor para responder, Bebel. ela não está conseguindo, né, Bebel? Faz assim ou assim, Bebel, ó. Ou assim. Assim? Não, Bebel, vai estar. Então, gente, olha só. Eu vou colocar lá no grupo, primeiro a gravação que nós faremos, né? Que nós fizemos já,